Não tiveram que usar o Joker para chegar à vitória na Divisão 2, no que concerne ao desafio como centro na época de 2020. De seus nomes, Fábio Santos e Ricardo Cismeiro, ao volante de um Citroën Saxo com as cores da Prototype, foram uma das duplas, uma vez mais em destaque nos ralis disputados no coração de Portugal continental. Sejam bem-vindos a mais uma edição deste Motosport hoje na V-Motores. Os nossos convidados já foram apresentados, deram-nos o gosto de receber aqui neste nova Motosport Cave da Prototype, onde a partir da época de 2021 este Citroën Saxo e outros carros, e vamos ter novidades para conversar hoje, vão ser preparados para atacarem uma vez mais os ralis, sobretudo no centro do país. Fábio e Ricardo, sejam bem-vindos à V-Motores. Fábio, vou começar pelo piloto. Foi uma época de 2020 conturbada, nunca sabíamos a quantas andávamos, mas não era culpa de ninguém, era culpa deste surto pandémico e agora estamos a atravessar e a enfrentar. Mas apesar de tudo, penso que os dois e a equipa Prototype têm que estar satisfeitos e satisfeitos no que concerne à forma como decorreu o ano de 2020. Desde já agradeço a vossa disponibilidade. Relativamente a 2020, acabou por ser um rescaldo muito positivo no que foi de época em geral. Todos os contrassensos ou as dificuldades que passámos, inscrevíamos uma semana antes, não sabíamos se íamos ter prova, se não íamos ter, tínhamos sempre tudo preparado, era ou avança ou recua, e acabou por nos dificultar imenso, mesmo o nosso foco nos ralis em si. Ou seja, aquela, digamos, a mística verdadeira dos ralis acabou por desaparecer um pouco. Deixou de ser aquela, ok, vai haver mesmo, está tudo seguro do que vai haver, vamos preparar, isto vai ser assim, vai ser... Não vai ser assim, nem vai ser pouco mais ou menos, porque tivemos, como eu digo, uma época em crescendo, chegámos ali perto do final e a incerteza foi tanta que acabou por deitar ali um pouco os planos por água abaixo. Agora, a nível de equipa, acho que foi um rescaldo positivo e dá-nos todas as forças para o ano que se avizinha. Ricardo, para além de navegador, é o Team Manager da Prototype FS Rally Team. Vamos daqui a pouco dissecar um bocadinho mais consigo com o Fábio a época de 2020 e a forma como chegaram a mais um título na vossa carreira, ao vencerem, como já aqui referenciei, a Divisão 2 no desafio como centro, um dos desafios integrados no desafio como Portugal, que teve a sua terceira edição em 2020, uma extraordinária competição que é promovida no nosso país por uma empresa galega, pela ASR Tires, a representante de motosport dos pneus coreanos na Península Ibérica, mas vamos no fundo também dar a conhecer agora a história de como surgiu esta equipa, que é uma equipa sui generis, porque sendo uma equipa que, ao que sei, nasceu ali da cabeça do Fábio, tem sido uma equipa que com meios espartanos, mas bem pensados, não apenas compete, mas prepara o carro com que compete. Como é que surgiu todo este projeto, que agora é um projeto cada vez mais sério? Basicamente, isto foi um pouco aqui das nossas bases. Conhecemos-nos já no mundo dos karts, tinha o Fábio 6 anos, e desde então sempre fomos acompanhando um bocadinho a carreira desportiva um do outro. Mais tarde acabámos por profissionalmente nos juntarmos e surgiu a oportunidade de acompanhar o Fábio enquanto copiloto. Acompanhei-o nessa carreira, nesse caminho, aliás, e começámos pouco a pouco a fazer um rally agora, fazer outro rally, até que efetivamente aquilo que era uma prova esporádica passou a ser não só uma continuidade com a participação em termos de rally campeonato e não provas isoladas, e depois o modo como nos entrosamos e o modo como as coisas acabam por funcionar dentro do carro. E foi um pouco por aí, crescendo pouco a pouco. A nossa base vem também... Seguimos a mesma linha do lado profissional. Mais do que nos escondermos por trás de material de peças muito boas, optamos por o que temos, exploramos. Quando chegamos ao final, ao limite daquilo que nós temos, passamos para o passo seguinte. E esse know-how é aquilo que nos motiva também à parte dos ralis. Gostamos muito de ralis,
o Fábio muito na condução, gosto muito da parte das notas, toda a parte da logística, o planeamento é sempre muito importante, mas também toda a linha do motorsport, do desenvolvimento e é um conhecimento que nos encanta também e que nos vai motivando, porque os rallies é muito mais do que simplesmente o dia da prova e com o dia dos reconhecimentos. Acabamos por funcionar em família. E é uma família bem-sucedida. Fábio, sei que tem uma paixão enorme pela mecânica, que é uma paixão que herdou nos seus genes e que faz com que este projeto, que é um projeto que, como disse o Ricardo, não apenas se limita a preparar o carro, mas a desenvolvê-lo dentro de portas, é um projeto que também conta com uma equipa muito familiar. Fala-nos um pouco disso, sobre aquilo que é toda esta vivência da preparação, que tem este cunho muito familiar, muito ligado a si. Então, como o Ricardo referiu há pouco, eu comecei nos kartings com 4 anos de idade. O meu irmão, que é 4 anos mais velho, já estava no mundo dos kartings e eu comecei logo a seguir, ele com 8 e eu sensivelmente com 4 anos, e começámos desde muito cedo, tudo o que era fim de semana, tudo o que era provas, tudo o que era nos mídia de carros, fosse do que fosse, Fórmula 1, a gente seguia tudo, ou seja, vivíamos um pouco, é a nossa vida, não é? Quando nos levantamos e pensamos como é que correu aquele resultado, ou seguimos, este fim de semana, para onde é que vais? Uma festa de aniversário, não, temos que ir treinar a Braga, ou temos que ir a Baltar, ou seja, nós acabávamos por ser, a minha infância acaba por ser aqui um pouco diferente de todas as outras, porque um miúdo de 6 anos, 7 anos, todos os fins de semana deslocar-se para sítios diferentes, um pouco como os profissionais hoje em dia, nós na altura fazíamos igual. Tínhamos uma prova X dia em Braga, no fim de semana antes íamos treinar a Braga. Ou seja, acaba por criar aqui uma cultura desde jovem, que é mesmo, é como raízes, a gente fica enraizado por isso. Está no sangue. E já nessa altura era o meu pai o nosso mecânico. Ok, já era tudo familiar na altura, e nós, tudo familiar, conseguimos fazer uma estrutura e estar perto dos melhores pilotos a nível nacional. Já na altura estávamos muito perto deles e era esse gosto familiar porque era feito por nós, pela nossa... E esta ligação à marca francesa do Chevron também é uma relação emocional? Sim, é muito emocional. Lá está, vem dessa época, que eu era muito jovem e neste caso um dos meus primos era responsável pelos motores na altura dos EX-Ride, de Citroën Saxo Kit Car, era da Citroën Sport, e também queria agradecer porque de facto foi ele que nos ajudou a construir este motor, o Sr. Fernando Isidoro, e foi logo uma paixão, porque mesmo no meu próprio karting, na altura com 6 anos, eu tinha um autocolante da Citroën Racing no kart. Ou seja, então, mas porquê gostas tanto da Citroën Racing? Opa, é desde pequeno, tudo o que é camisolas, tudo o que é coleção, acaba por ser tudo tão familiar, lá está enraizado, está no sangue. Este ano, a vitória na Divisão 2 do Como Centro, mas vamos continuar a recuar ao longo dessa carreira que começou nos kartings. Que momentos em termos de sucesso, de vitórias, é que marcaram a sua carreira como piloto até o momento? Aos 7 anos ganhámos o troféu, ou seja, éramos dos mais novos, e acabámos por ganhar o troféu da Aero Indy. Na altura, com um pouco a ajuda do meu irmão, lá está, era o mais novinho, era o que tinha menos experiência, e ele acabou também por... Foi como uma equipa grande, ajudou-me a conquistar esse primeiro troféu. Mais tarde entramos no Campeonato Nacional, com 8 anos, primeira prova, Cabo do Mundo. Fiquei em último, bem último, é bom que se diga. Às vezes faz muito bem. É bom que se diga, porque eu vinha aqui do campeonato, era o campeão da aldeia, como se diz, era o melhor da minha rua. E chego lá e havia um rapazinho com o capacete do Senna à minha frente, que era o penúltimo, e para mim já andava muito, e eu, mas como é que é possível? E fiquei em último, porquê? Porque era tudo diferente, a borracha no circuito, a gente saía um bocadinho da trajetória, o carro prendia. A única coisa que eu fazia era, o meu pai dava-me uma faca, uma navalha e olha, agora tens de tirar a borracha dos pneus. A gente tirava a borracha toda dos pneus e depois no final os pneus estavam novos, ainda não tinha gasto qualquer pneu. E é tudo uma aprendizagem. Mais tarde acabámos por ganhar a Taça de Portugal. Isso ainda no karting? Sim, ainda no e karting. Como é que foi o salto para as automóveis? Houve aqui um interregno.
acabou por haver aqui um interregno, entretanto deixámos os kartings, depois já ali uma altura, ou vais para fórmulas, ou segues o caminho, ou então tentas ali esquecer um pouco aquele mundo, porque é um bocado aquele desgosto amoroso, não é? Digamos, já que não consigo lá chegar, epá, então vou-me afastar, vou-me tentar... Começa a responsabilidade profissional, tornamos adultos. Não é? E não só, depois acaba também não haver aquela capacidade de seguir os outros, dar o salto, que é muito complicado. E então tivemos aqui um interregno, pronto, de alguns anos, foi desde os 14, digamos, até aos 20 e pouco. Sempre houve aquela paixão pelos automóveis, tudo o que era WRC, acompanhava a WRC, lá está a Citroën, acompanhava tudo, sabia os pilotos todos, tudo o que era rallies, tentava ao máximo ir ver, até que surge eu lembro-me bem, porque era um dos meus maiores sonhos, era ir ver, estava no Rally do Vidreiro, ia ver todos os rallies do Vidreiro, Rally do Centro, e eu adorava mesmo aquilo, e eu disse-lhe, um dos meus sonhos é fazer o Rally Vidreiro, e já o cumpri 6 vezes, é o que eu costumo dizer, tá bom, não é o que me corre melhor. Ou seja, não houve dúvidas que era rallies que queria fazer a partir do momento em que não fez a tal carreira nos Fórmula. Era rallies, eu sempre fui focado para os rallies, lá está um bocado diferente da minha parte familiar, porque o meu irmão já é mais circuitos, o meu pai também já é um bocado mais na onda dos circuitos, e eu sempre fui os rallies que realmente... Lá está, talvez da Citroën, a situação da ligação com a marca, que sempre tive muito interligado, me fez gostar ainda mais daquilo, ou seja, seguir o Loeb, era Loeb. E a gente acaba por criar ali uma ligação que já não existe mais nada. Existe ali o WRC, existe o Loeb e é aquele caminho que a gente Compre o sonho de vidreiro e daí até 2020, de uma forma muito rápida, porque o Ricardo fez-me sinal e eu quero ir ao Ricardo para também ele entrar na conversa. Isto é uma conversa dinâmica, um working in progress. Que momentos é que destacaria, Fábio, já enquanto piloto de rallies, até chegar a 2020? Nós, a nível de rallies, lá está, viemos sempre em crescendo. E há tantos momentos bons que a gente, às vezes os pequenos mais, lá está, um momento pode não dizer nada a alguém, para nós diz muito dentro do carro. E essa evolução, e nós combinarmos antes de um troço, olha, vamos alterar isto, vamos fazer assim e vamos lá chegar. E conseguimos lá chegar, efetivamente, olha, conseguimos tirar 2 segundos, onde é que vamos dizer? Olha, naquela zona. A gente combinando e chegamos ao final do tempo, quanto é que foi? Olha, foram menos 2 segundos. Esses momentos, para nós, acumulados, não é? Vamos acumulando esses momentos, acabam por ser ali onde há os nossos maiores pequenos sucessos, não é? Às vezes aquilo que está para lá da superfície é o mais importante. Ricardo, sei que queria também meter aqui a colherada. A particularidade de ser um projeto que é trabalhado como família. Chegamos ao ponto, por exemplo, o pai do Fábio está a trabalhar em França, há um rally e vem cá para estar com o filho, para acompanhar o projeto, para estar presente. Temos sempre o cuidado e sempre que é realmente possível, por exemplo, inclusive até o avô acompanha no projeto e faz parte do staff. É super interessante. É o nosso chefe, o chefe maior. É o chefe maior. Sim, ele faz cara de mau. Ele faz cara de mau e eu vejo logo que ali, ou estou a andar devagar, ou é o primeiro a dar. É importante para isto resultar. A base disto é deste projeto. O principal não é manter esta coerência, e isto é a nossa identidade, este laço de desenvolvimento, porque já o avô do Fábio acompanhava nos rallies e tem bons conhecimentos de mecânica, o pai acompanhava e chegamos a estar ali com 3 gerações na boxe. E acima de tudo é família, não existe... Ricardo, permita-me também que aqui saiamos um bocadinho do motorsport, mas continuemos no racing, porque penso que também é muito importante para este projeto o facto de vocês, na vossa vida profissional, o Ricardo é CEO da Prototype e o Fábio tem um papel extremamente importante na questão do marketing e na parte comercial, quer da Prototype, quer da empresa que lhe está associada, a Racing Cycle, que faz a distribuição deste fantástico produto português, e parabéns também por aquilo que têm feito em termos mundiais, com aquela que é já hoje uma das melhores marcas em termos de componentes, quer para bicicletas ditas de
lazer, quer sobretudo para bicicletas de competição. Também esse DNA que está aí do desenvolvimento nessa área ligada à competição velocipédica acaba também por entrar aqui nesta equipa, não, Ricardo? Por completo. É tal questão. Os títulos, enquanto prototype, já são mais que muitos. Entre campeões do mundo, medalhas de bronze, campeões da Europa, campeões nacionais, nem se conta. A base do projeto e o sucesso da marca em si é exatamente aquilo que nós colocamos no carro. E, acima de tudo, o que é trabalharmos com Racing Parts? Racing Parts são peças para competição, por isso a primeira coisa que nós temos que ir buscar não é a performance, é a fiabilidade. E a fiabilidade vai-se buscar pouco a pouco e vai-se buscar conhecendo os componentes, conhecendo a forma como eles trabalham entre si. Por exemplo, um motor não é um motor, é um conjunto de peças que trabalham todas articuladas entre si e que todas se têm que respeitar a elas próprias. E sem esse respeito, alguma coisa vai falhar pelo meio e quando chegamos ao final trocamos um motor completo, sem saber o que é que se passou. Não, as coisas têm que funcionar, então é o que deste projeto também tem de bom, porque esta família está toda ela enraizada naquilo que é o mundo da mecânica e sentamos-nos a discutir pormenores, muitas das vezes como é que as engrenagens vão funcionar, como é que vai funcionar, qual é a melhor solução em função das questões, do ponto A, B ou C. E depois trabalhar com muita estratégia, acima de tudo. As coisas têm que ter uma razão. Ou seja, há muita emoção dentro do carro, mas também há muita racionalidade. Fábio, não é para todos estar a ser competitivo como vocês têm estado e de uma forma progressivamente cada vez mais intensa, num campeonato que, sendo um campeonato zonal, já não é apenas regional, é dos mais competitivos que existe no país, o campeonato Centro Rallys. Penso que também concorda que isso também dá mais pica, que vocês estão dentro de um campeonato que quer em termos globais, quer já agora em termos particulares no que concerne à luta nas duas rodas motrizes de 2 litros, é um campeonato bravo. Sim, a nível de competitivos e também é isso que nos dá aquela força e o querer de chegar mais alto. Se os outros vão mais altos, a gente quer chegar um pouco mais alto. É incrível como é que, por exemplo, lá está, isto começa desde os tempos anteriores que eu já queria, era um dos meus objetivos, era participar de forma coesa no campeonato Centro Rallys, porque era o campeonato de eleição na altura que eu observava. E lá está, uma das coisas a salientar boas é o ambiente entre pilotos, acaba por ser um ambiente bom, a competitividade entre os pilotos é excelente, ou seja, e leva-nos aqui a esforçar-nos mais ainda. Okay? A gente sabe que a gente está a programar para agora, os outros vão programar para a seguir. E isto é uma resposta constante, tanto de troço a troço, como a gente ataca, eles a seguir atacam. Isto é engraçado que a gente ataca num troço. Ou seja, olha, vamos aqui forçar um pouco mais. Tá certo. Ok, demos ali um passinho em frente. A seguir, o que está atrás dá um passinho em frente. E a gente encontra-se ali entre 3, 4 concorrentes, ali a brincar, não é? Digamos, a fazer o que mais gostamos, que é conduzir, e também essa parte competitiva, que é o que faz com que a gente também fique mais horas acordados até tarde, ou seja, debata mais os problemas, como é que vamos fazer, como é que não vamos, e essas estratégias que a gente define acabam por ser muito interessantes, e isto devido só à competitividade do Campeonato Regional Centro e tipo de provas também. Existe, por exemplo, a questão do respeito que nós temos pelos adversários, porque dentro do carro somos adversários, fora do carro somos amigos. Ligamos, trocamos ideias, trocamos opiniões e temos, por exemplo, a situação que poderíamos ter sido campeões há 2 anos e não fomos porque houve um acordo e dissemos que nós não vamos participar naquela prova. Isto é, depois de uma desistência teríamos que ir fazer uma prova e não fomos participar dessa prova para compensar pontos porque dissemos que não íamos fazer. Okay? É respeitar... Fair play.
Não, nem tudo são títulos. Estamos a chegar à reta final da nossa conversa e ainda iremos falar de 2021, mas antes não posso deixar de lhe pedir assim, enquanto também team manager, a sua opinião sobre a importância que atribui à presença da CUM, através do seu desafio CUM Portugal, e já são 3 anos, irá agora para o 4º, no apoio que é dado pela marca coreana através da ASR Tires aos pilotos que competem nos chamados campeonatos zonais. Na minha opinião, acho que o trabalho que a CUM está a fazer acaba por ser um excelente campeonato, um excelente trabalho, promove aqui um bocadinho a equidade entre os pilotos, já não é só o facto de estarem, a maior parte dos pilotos utilizam o mesmo tipo de pneus, já é uma variável que passa a constante. Por outro lado, também estão a trabalhar muito bem a parte de comunicação, que acaba por contribuir para o retorno, em termos de redes sociais e em termos de todos os órgãos mídia. É uma forma também de proporcionar condições e um pouco mais de competitividade, porque já não é somente estar a discutir uma posição num campeonato ou na categoria, também é englobar, por exemplo, como o asfalto. Há sempre, consegue-se introduzir mais desafios sobre desafios. E permite-nos também ir a outras fronteiras, lá está, nós temos sempre a curiosidade de fazer um rally um pouco fora da nossa zona. Espero vermos outra vez em Missão Fria, aquilo é bravo e exige experiência. Exatamente. Temos que ir lá. Nessas situações, nesses pontos também acaba por ser muito bom o CUM. Porquê? Porque na altura não tínhamos qualquer, entre aspas, razão para poder lá ir. Hoje em dia com o CUM e com um campeonato tão divertido, não, se estivermos em dúvida, vamos. Não... Eu acho assim, Fábio, vamos agora à reta final, tenho umas questões para os dois, começo por si, 2021, já sabemos que vai ser com esse bicho lindo que está aí atrás, é com o Saxo, quais os objetivos, em que é que vão participar na época que, esperemos nós, tudo indica, pelo menos lá a partir dos idos de Abril, estará a fazer-nos regressar a uma certa normalidade? 21, como vocês veem, ainda está com uma grande incerteza. De qualquer das formas, nós estamos a trabalhar desde já de novembro, estamos a trabalhar muito bem desde novembro quais são todos os pontos fortes e fracos que a gente pode fazer aqui a diferença. E então estamos aqui a estudar muitas vezes, ou seja, esta indecisão também nos cria a nós próprios uma indecisão. Mas, a meu ver, isto vai ficar, de certa forma, tão competitivo, nós estamos a tentar arranjar a melhor solução para continuar, digamos, naquela competitividade, na boa competitividade, que também é o o Campeonato Centro e o Desafio Kuma. Exatamente, vamos estar, o Desafio Kuma é para continuar, isso é garantido. E já é certo também que a concorrência está a começar a ficar ainda mais armada. É isso que nos levou também aqui a ver plano A, plano B, e estamos a mexer muito relativamente a isso. Uma coisa é certa, é que o que temos aqui está certo, ok? E logo se verá. E será desta que vocês irão experimentar os pisos de terra? Sim, nós já falamos nisso provavelmente, há 2 anos já falamos nisso. Provavelmente existe, será a nossa estreia em 2021. Não com certeza que seja com o Saxo, mas com um carro também mais preparado para esse tipo de piso, ou seja, mais agressivo, um carro que também possa levar um pouco mais de porrada, digamos. Ricardo Cismeiro, por vezes temos também conversas sobre isso, sei que também pensam a competição, temos tido alguma polémica pelo meio quanto a calendários, quanto à regulamentação. Que sugestões, que alertas é que gostaria de deixar aqui à entidade federativa no que concerne, por exemplo, àquilo que acontece em relação aos chamados campeonatos de zona, como é o campeonato em que vocês participam, no caso o campeonato de Centro Rallys? Eu creio que aqui a principal questão é todas as incertezas com que se acaba por estar. É complicado essa situação. No geral, acabamos por não ir contra aquilo que realmente são. Não é o concordar ou não concordar, simplesmente, ok, as regras são estas, o modo de trabalhar, o modo como lidam com as situações é este, e assim,
O que é que seria para si um calendário equilibrado num campeonato zonal? Quantas provas? Só um piso? 2 pisos? Na vossa opinião, o que é que seria equilibrado? Muito coisas relativamente a essa situação. É fazer um pouco como lá fora, dividir o asfalto e a terra e fazia, por exemplo, 4 boas durante um ano. Porquê? Porque essas 4, todos os pilotos vão ter capacidades de fazer essas 4, seja de asfalto ou só terra. Porque há muitos pilotos, é assim, porque há muitos pilotos e eu como tenho, acabo por, eu tenho muitos colegas que só fazem terra. Só fazem terra, porque é o que eles gostam de fazer. Tenho muitos outros colegas. um excelente troféu de terra. Exatamente, o TRS, exatamente. E esses pilotos hoje em dia não fazem. Porquê? Porque também não há rallies terra. E então, criando aqui 2 modalidades um pouco, o campeonato de centro de asfalto, como faz a CUM, neste caso, a CUM faz muito bem essa distinção. Se o campeonato de centro o fizesse, também não ficava mal. Porque obriga-nos a custos muito mais reduzidos, mesmo a nível de pneus. Se eu só faço asfalto, aqueles pneus vão-me dar, aquele investimento vai-me dar para o resto da época. Uma coisa que não faz sentido é porque é que colocam as provas umas em cima das outras. Com tantos fins de semana que há ao longo do ano, e quando damos por nós, terminamos um rally, passados 2 fins de semana estamos a ter outro. Aquela zona setembro, outubro, novembro, que acabam por haver ali. Ficam aqui as vossas sugestões e alertas, mas para finalizar, 2021 é para contar com o Fábio Santos, o Ricardo Cismeiro e o Citroën de Saxo na luta pelos triunfos? Sim. Tudo faremos por isso. Estamos focados nisso, não vou dizer, não, a gente vai ganhar, vamos lá chegar. Mas estamos E ainda há tempo para andar de bike, não? já por isso. Da minha parte, neste momento não há, porque entre tudo é muito complicado. É mesmo muito complicado, mas... Fábio Santos, Ricardo Cismeiro, muito obrigado por nos terem recebido aqui nas vossas novas instalações. São uma dupla habituada a vencer e, sobretudo, a ser competitiva. É assim também no seu dia-a-dia de trabalho, é assim no seu dia-a-dia de competição. Fábio Santos e Ricardo Cismeiro foram os convidados desta edição do Motosport Hoje, que, como sempre, teve o mestre Armando Leitão a fazer as imagens e a edição deste episódio, e eu, Joaquim Amandio Santos, a ter o prazer de estar aqui em terras de Leiria para mais um Motosport Hoje. Um abraço a todo o auditório e até à próxima emissão.